Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e relevante, a comparação entre a China e o Japão. Os primeiros contatos entre a China e o Japão datam do século III, quando a cultura e tecnologia chinesas influenciaram o Japão. Durante a Idade Média, a China se tornou uma importante fonte de inspiração para o Japão, e muitos aspectos da cultura chinesa foram incorporados à cultura japonesa. No entanto, as relações entre os dois países começaram a se deteriorar no final do século XIX, quando o Japão começou a expandir seu império e competir com a China pelo controle da Ásia Oriental. Em 1894 a 1895, o Japão derrotou a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa e ganhou o controle sobre Taiwan e várias outras áreas da China. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a China e cometeu muitos crimes de guerra contra os chineses. Após a guerra, o relacionamento entre os dois países ficou tenso, especialmente durante a Guerra Fria, quando o Japão se aliou aos Estados Unidos e a China comunista apoiou os países socialistas. Desde a década de 1970, as relações entre os dois países melhoraram significativamente, com o estabelecimento de relações diplomáticas em 1972 e a assinatura de acordos comerciais e culturais. A economia chinesa e japonesa são as duas maiores economias da Ásia, e possuem diferenças significativas em termos de tamanho, estrutura política, e desafios enfrentados. Em termos de tamanho, a economia chinesa é muito maior que a japonesa. O produto interno bruto da China é de cerca de 16,3 trilhões de dólares, enquanto o PIB do Japão é de cerca de 5 trilhões de dólares. A China é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, enquanto o Japão é a terceira. A estrutura econômica dos dois países também difere. A economia chinesa é caracterizada por uma grande população, abundantes recursos naturais, uma força de trabalho barata e uma ênfase no setor de manufatura. Por outro lado, a economia japonesa é marcada pela falta de recursos naturais, uma população pequena e envelhecida, alto custo de vida e uma forte ênfase na tecnologia e na indústria de serviços. As políticas econômicas dos dois países também diferem significativamente. A China tem uma economia altamente centralizada, com forte intervenção estatal em muitos setores, e uma moeda controlada pelo governo. Por outro lado, o Japão tem uma economia mais aberta e orientada para o mercado, com empresas privadas desempenhando um papel importante no desenvolvimento econômico. A indústria chinesa é um dos pilares da economia do país e é uma das maiores e mais competitivas do mundo. Nos últimos anos, a indústria chinesa passou por uma transformação significativa, evoluindo de um setor de baixo custo e baixa qualidade para uma indústria de alta tecnologia e qualidade, com capacidade para competir com as principais empresas globais. A indústria manufatureira é o setor mais importante da indústria chinesa, com ênfase em setores como eletrônico, automotivo, maquinário, produtos químicos, petroquímicos e aeroespacial. A China também é líder mundial na produção de aço, alumínio e cimento. A indústria japonesa é uma das mais avançadas e inovadoras do mundo. A economia japonesa é caracterizada pela ênfase na tecnologia e na indústria de serviços, com as principais indústrias incluindo a eletrônica, automotiva, maquinária, produtos químicos e biotecnologia. Uma das principais características da indústria japonesa é a sua capacidade de inovação e desenvolvimento de produtos de alta qualidade. Empresas japonesas como Toyota, Sony e Panasonic são conhecidas por sua excelência em pesquisa e desenvolvimento, e têm sido líderes mundiais em suas respectivas áreas. Outra característica importante da indústria japonesa é o sistema de produção conhecido como Lean Manufacturing, ou produção enxuta, que enfatiza a eficiência e a eliminação de desperdícios. Esse sistema de produção, desenvolvido pela Toyota, tem sido amplamente adotado em todo o mundo. Ambos os países enfrentam desafios singulares. A China está lidando com a desaceleração do crescimento, aumento da dívida e preocupações ambientais, enquanto o Japão enfrenta uma baixa taxa de natalidade, envelhecimento da população e deflação crônica. A população da China é a maior do mundo, com cerca de 1,4 bilhões de pessoas, enquanto a população do Japão é de cerca de 126 milhões de pessoas. Ambos os países têm taxas de crescimento populacional relativamente baixas e estão enfrentando desafios demográficos, como o envelhecimento da população. No que diz respeito à qualidade de vida, o Japão tem uma expectativa de vida mais alta do que a China, com uma média de 84 anos em comparação com a média de 76 anos na China. Além disso, o Japão tem uma das maiores taxas de alfabetização do mundo e um sistema educacional altamente desenvolvido, enquanto a China está investindo pesadamente na educação, mas ainda tem taxas de alfabetização mais baixas.
Em termos de renda per capita, o Japão tem uma economia mais desenvolvida e uma renda per capita mais alta, com cerca de $40.177, contra $10.261 dos chineses. O Japão e a China são países com culturas ricas e distintas, embora também compartilhem algumas semelhanças culturais. No entanto, há também algumas diferenças culturais importantes entre os dois países. A língua japonesa e a língua chinesa são muito diferentes em termos de gramática, pronúncia e escrita. O japonês utiliza 3 sistemas de escrita, enquanto o chinês utiliza caracteres chineses. O shintoísmo é uma religião tradicional do Japão, enquanto o confucionismo, o taoísmo e o budismo são as principais religiões da China. A culinária japonesa é conhecida por seus pratos de sushi, sashimi e ramen, enquanto a culinária chinesa é conhecida por sua variedade de pratos, incluindo pratos à base de arroz, massas, frutos do mar e carnes. A cultura japonesa é rica em tradições e valores únicos que se desenvolveram ao longo de séculos. A cultura japonesa valoriza muito o respeito mútuo e a harmonia social, e isso é demonstrado em muitos aspectos da vida diária. A cultura chinesa é uma das mais antigas e ricas do mundo, com uma história que remonta a milhares de anos. Dentre elas destaca-se a medicina tradicional chinesa, que é um sistema de saúde que envolve práticas como acupuntura, fitoterapia e massagem, que são utilizadas há milhares de anos na China. A China é o terceiro maior país do mundo em área total, com um território de aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados. O território chinês é dividido em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios diretamente controlados pelo governo central, e 2 regiões administrativas especiais. A China é conhecida por sua diversidade geográfica, que inclui planícies, planaltos, montanhas e desertos. Alguns dos principais rios do mundo, como o Yangtze e o Huanghe, também correm pelo país. A China tem uma costa extensa, banhada pelo Mar da China Oriental, pelo Mar da China Meridional e pelo Mar Amarelo. O Japão é um arquipélago localizado no Oceano Pacífico, composto por 4 ilhas principais, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, e várias ilhas menores. O território japonês tem uma área total de cerca de 378 mil km². O Japão é um país montanhoso e possui várias cordilheiras, incluindo os Alpes japoneses, que se estendem pela ilha de Honshu. O país também é conhecido por suas muitas fontes termais naturais, conhecidas como onsen, que são populares entre os moradores e turistas. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Deixe também nos comentários sugestões de países para os próximos vídeos.